Opa. Vamos ver se vai. Vamos ver se vai. Pô, esqueci de ligar essa bagaça aqui. Agora eu liguei. Pronto, tô parecendo uma árvore de Natal. Tudo iluminado. Vamos, Facebook. Facebook, não me decepciona. Ó. Ok. Boa noite, tá ao vivo. Ai. Gente, vocês não sabem a emoção. Estamos 2 leituras atrasados na História Geral da África. Atrasados não, porque não tem meta, né? Mas uma vez um Insta e um Face, eles não entregaram a publicação. Então a gente leu e nem o Insta nem o Face subiram a live. Hoje, pelo jeito vai. Então, boa noite. Boa noite para vocês. Bom, encontro de sempre. Desde o ano passado, História Geral da África, Metodologia e Pré-História da África, livro 1. Estamos aqui firmes e fortes. Como a gente disse, eu e Dé, né? Desde o começo, nós queremos ler esse livro. Estamos lendo porque queremos. Não é campanha, não é nada. E acho que hoje entrega, hein? Hoje entrega. Então, Instituto Social Simone Silva, Ganda, Gi. Bora pra leitura? Se vocês estiverem afim, nós estamos também. Deixa eu dar um... Então a gente... Puta, uma leitura... Sabe o que é ler 2 vezes um texto e ele não ser entregue? É de ferrar. Dá uma tristeza. Tô convidando a galera. Quem quiser acompanhar, que acompanhe. Caramba, cadê? Convidar. Devia ter um convidar todos. Não tem no Facebook um convida geral. Vem gente. Bom, quais são as regras? Não tem regras, né? Clube da Luta. Estilo Clube da Luta. O que eu posso dizer para vocês? Quer comentar, escreve. A gente pega essa parte da leitura aí e debate. Hoje estamos sem Débora. Então a leitura vai ser naquele estilo freestyle. Acho que eu não vou parar tanto, a menos que alguém pergunte alguma coisa. Mas nós estamos no capítulo 7. Tá de bom tamanho, eu virei gente pra caramba. Nós estamos no capítulo 7. E dentro do capítulo 7, tradição oral e sua metodologia, é aqui que a gente parou. Tradição oral e sua metodologia. Dentro do capítulo 7, nós estamos no contexto social da tradição. Página 146. Então é daqui para frente, vamos lá. Como diz o professor Clóvis, para trás nem para pegar impulso. Então, bora a 27ª leitura. Contexto social da tradição. Tudo que uma sociedade considera importante para o perfeito funcionamento de suas instituições, para uma correta compreensão de vários status sociais e seus respectivos papéis, para os direitos e obrigações de cada um, tudo é cuidadosamente transmitido. Numa sociedade oral, isso é feito pela tradição, enquanto numa sociedade que adota a escrita, somente as memórias menos importantes são deixadas à tradição. É esse fato que levou durante muito tempo os historiadores que vinham de sociedades letradas a acreditar erroneamente que as tradições eram um tipo de contos de fada, canção de ninar ou brincadeira de criança. Eu amo, esse primeiro parágrafo eu amo, porque ele entrega tudo. Ele explica o que é a tradição, o que compõe a tradição, status sociais, funcionamento de instituições, os papéis,
direitos e obrigações. Eu amo esse primeiro parágrafo. Ele é tipo o recheio do bolo, bem consistente, sabe? Toda instituição social e também todo grupo social tem uma identidade própria que traz consigo um passado inscrito nas representações coletivas de uma tradição, que o explica e justifica. Por isso, toda tradição terá sua superfície social, utilizando a expressão empregada por H. Moniotti. Sem superfície social, a tradição não seria mais transmitida, e sem função, perderia a razão de existência e seria abandonada pelas instituições que a sustentam. Parece que cada parágrafo assim, nada se perde nesse texto. Poderíamos ser tentados a seguir alguns estudiosos que acreditavam poder dizer que, a priori, qual a natureza ou perfil do corpus de tradições históricas de uma determinada sociedade, a partir da classificação das coletividades em tipos como estados, sociedades sem estado e etc. Embora seja verdade que as diversas sociedades africanas possam ser, grosso modo, classificadas de acordo com tais modelos, é fácil demonstrar que essas tipologias podem se estender ao infinito, pois cada sociedade é diferente e os critérios utilizados são arbitrários e limitados. Não existem dois estados idênticos, ou mesmo semelhantes nos detalhes. Há imensas diferenças entre as linhas mestras da organização das sociedades Maasai, Quênia, Tanzânia, Embu, Quênia, Meru, Quênia e Gala, Quênia e Etiópia. Embora todas elas possam ser classificadas como sociedades baseadas em classes etárias e estejam situadas na mesma região da África. Se desejasse examinar um caso de uma sociedade dita simples, sem Estado, composta de pequenos grupos estruturados por múltiplas linhagens, poder-se-ia pensar que os Gouro, Costa do Marfim, constituíssem bom exemplo. Esperando encontrar um perfil de tradições contendo somente histórias de linhagens e genealogias, e realmente o encontramos, deparamos-nos também com uma história esotérica transmitida por uma sociedade secreta. Tomemos o caso dos Tonga do Zâmbia. Encontramos novamente a história da linhagem, mas também histórias de centros rituais animados pelos fazedores de chuva. Não há uma única sociedade desse tipo que não apresente uma instituição importante e inesperada. Entre os estados, o caso extremo é certamente o do reino dos Bateque-Tio, em que a tradição real não remonta a mais do que 2 gerações, embora os reinos devam ter tradições muito antigas. Podemos ir mais longe no tempo, coligindo as tradições dos símbolos mágicos dos nobres do que seguindo as tradições relativas ao símbolo real. Generalizações apressadas sobre o valor das tradições seriam absolutamente despropositadas. O perfil de um determinado corpus de tradições só podem ser determinado a posteriori. É evidente que as funções preenchidas pelas tradições tendem a distorcê-las. É impossível estabelecer uma lista completa dessas funções, em parte porque uma tradição pode assumir diversas funções e pode desempenhar um papel mais ou menos preciso ou difuso em relação a elas, mas principalmente porque a palavra função
é por si só confusa. É utilizada com frequência para descrever tudo o que serve para fortalecer ou manter a instituição da qual depende. Como a relação não é tangível, a imaginação pode produzir uma lista infinita de funções a preencher, não sendo possível nenhuma escolha. Entretanto, não é difícil distinguir certos propósitos precisos, manifestos ou latentes, assumidos por algumas tradições. Há, por exemplo, as cartas míticas. Amo isso. Cartas míticas. As histórias das dinastias, genealogias, listas de reis, que podem ser consideradas como verdadeiras constituições não escritas. Podemos ampliar essa categoria pela inclusão de todas as tradições que tratam dos assuntos públicos legais. Por exemplo, as que contêm os direitos públicos sobre a propriedade. Trata-se geralmente das tradições oficiais, uma vez que aspiram a uma legitimidade universal para a sociedade. As tradições particulares associadas a grupos ou instituições incorporados a outros grupos, associadas a grupos ou instituições, as tradições particulares associadas a grupos ou instituições incorporadas a outros grupos não serão tão bem conservadas, pois têm menor importância, embora, em geral, estejam mais próximas da verdade do que as demais tradições. Todavia, convém destacar que as tradições particulares são oficiais para o grupo que as transmite. Isso daqui é mágico de lindo. Ou seja, embora ela seja particular, não represente o todo, ela é considerada oficial, ou seja, ela é a pedra de lei, ela é a pedra fundamental dessa relação das tradições para quem a pratica. Perfeito. Todavia, convém destacar que as tradições particulares são oficiais para os grupos que as transmite. Assim, uma história de família é particular em comparação à história de todo o Estado, e o que ela diz sobre o Estado está menos sujeito ao controle do Estado que uma tradição pública oficial. Mas dentro da própria família, a tradição particular torna-se oficial. Em tudo que diz respeito à família, ela deve, portanto, ser tratada como tal. Compreende-se assim porque é tão importante utilizar histórias familiares ou locais para esclarecer questões de história política geral. Seu testemunho está menos sujeito à distorção e pode oferecer uma verificação efetiva das asserções feitas pelas tradições oficiais. Por outro lado, como dizem respeito somente a subgrupos, a profundidade e o cuidado com que são transmitidas são, de modo geral, pouco satisfatórios, como atestam as inúmeras variantes. Ah, delícia, delícia, delícia. Entre outras funções comuns, podemos mencionar sucintamente a religiosa e a litúrgica, como realizar um ritual. As funções jurídicas particulares precedentes, as estéticas, didáticas, históricas, a função do comentário de um registro oral esotérico e a que os antropólogos chamam de função mítica. As funções e o gênero literário considerados em conjunto podem constituir para o historiador uma tipologia válida, que lhe permitirá fazer uma avaliação geral das prováveis distorções que suas fontes podem ter sofrido, fornecendo-lhe indicações relativas à transmissão. Para tomar apenas os tipos que são obtidos por esse processo de seleção, podemos distinguir os nomes, os títulos, os slogans
ou lemas, fórmulas rituais, fórmulas didáticas, provérbios, lista de topônimos, de antropônimos, genealogias e etc. Do ponto de vista da forma básica, podemos classificar todos esses casos como fórmulas. Poemas históricos, panegíricos, litúrgicos ou cerimoniais religiosos, pessoais, líricos e outros, canções de todos os tipos, canções de ninar, de trabalho, caça e canoagem, etc., são poemas. Também, do mesmo ponto de vista, a epopeia, como forma básica, é representada por certos poemas que não correspondem ao que o termo normalmente conota. Por último, a narrativa. Voltando. Por último, a narrativa inclui a narrativa geral, histórica ou outras narrativas locais, familiares, épicas, etiológicas, estéticas e memórias pessoais. Devemos também incluir aqui precedentes legais que raramente são transmitidos pela tradição oral, comentários sobre registros orais e as notas ocasionais, que são essencialmente respostas curtas a perguntas do tipo: como começamos a cultivar milho? De onde veio a máscara da dança? Etc. Boa! Dessa lista pode-se imediatamente observar o que pode ser a ação deformadora de uma instituição em cada um desses tipos. Mas ainda é preciso demonstrar. Que essa ação realmente ocorreu ou que a probabilidade de distorção é muito grande. Geralmente, é possível mostrar que uma tradição é válida porque não sofreu as distorções esperadas. Por exemplo, um povo diz que é mais novo que outro, uma crônica real admite uma derrota, uma fórmula particular que deveria explicar a geografia física e humana de um país não se conforma mais à realidade. Em todos esses casos, a análise comprova a validade da tradição, pois esta resistiu ao processo nivelador. Em seu trabalho sobre o fenômeno da escrita, capacidade de ler e escrever. Ai, falta de ar no cérebro. Bora lá. Ai, meu narizinho. Bora de novo? Estão com sono também? Aqui dá pra ler bem. Deixa eu ver. Fazer um para vocês mais para trás. Aí. Em seu trabalho sobre o fenômeno da escrita, a capacidade de ler e escrever, God e Watt afirmam que uma sociedade oral tende constante e automaticamente à homeostase, que apaga da memória coletiva, daí a expressão amnésia estrutural, qualquer contradição entre a tradição e sua superfície social. Mas os casos mencionados acima mostram que essa homeostase é só parcial. Não se pode negar, portanto, o valor histórico das tradições unicamente por desempenharem certas funções. Segue-se ainda que cada tradição deve ser submetida à escrita crítica sociológica. No mesmo trabalho, esses autores afirmam que a cultura de uma sociedade verbal é homogeneizada. Isto é, que o conteúdo em termos de conhecimento do cérebro de cada adulto é aproximadamente o mesmo. Isso não é totalmente verdadeiro. Especialistas artesãos, políticos, legistas e religiosos sabem muitas coisas que seus contemporâneos do mesmo grupo étnico desconhecem.
Cada grupo étnico tem seus pensadores. Entre os Cuba, no Zaire, por exemplo, encontramos 3 homens que, com base num mesmo sistema de símbolos, haviam estabelecido 3 filosofias diferentes. E supomos que o mesmo se dá entre os Dogon. Quanto às tradições, observamos que, em muitos grupos, há tradições esotéricas secretas, que são privilégio de um grupo restrito, e tradições exotéricas, com X, públicas. Por exemplo, a família real Ashanti sabia a história secreta da sua origem, enquanto o grande público conhecia somente a versão oficial. Em Ruanda, somente os especialistas Biru conheciam os rituais da realeza, e mesmo assim, eles só os conheciam na sua totalidade quando estavam todos juntos, já que cada grupo de Biru tinha conhecimento apenas de uma parte deles. Em quase todos os rituais de entronização na África, encontramos práticas e tradições secretas. Isso significaria que a tradição esotérica é necessariamente mais acurada que a tradição exotérica? Depende do contexto. Afinal, as tradições esotéricas também podem ser distorcidas por razões imperativas, que serão ainda mais imperativas se o colégio que possui o segredo foi um grupo-chave da sociedade. Delícia, né? Devemos ressaltar que, empiricamente, conhecemos até agora muito poucas tradições esotéricas, e porque a antiga ordem em que tem suas raízes não desapareceu por completo. As que conhecemos provêm de sociedades que têm sofrido importantes transformações, e muitas tradições, sem dúvida, desaparecerão sem deixar registro. Todavia, a partir de fragmentos que possuímos, podemos afirmar que certas tradições Ogboni da nação Yorubá têm sido tão distorcidas que não mais constituem mensagens válidas no que diz respeito às origens dos Ogboni, enquanto as tradições Biru, por exemplo, parecem ter maior validade. Isso se deve não ao caráter esotérico, mas ao propósito dessas tradições. As primeiras legitimam um poder forte detido por um pequeno grupo de homens, enquanto as segundas são apenas as memorizações de um ritual prático. Olha que delícia! Parece muito o ritual de igrejas cristãs católicas, por exemplo. As protestantes quase não tem, né? Cristãs católicas, ou até da maçonaria, que tem vários ritos e formas de transmissão, né? E de uma certa forma, por exemplo, a jurídica, os ritos de cargo, mas esses são mais registrados, né? É bem presente os ritos particulares e públicos, até hoje. Bom, juízes usam togas, né? Dá para imaginar que a simbologia esotérica disso e o nível de importância que se dá para isso, pelo menos pelo grupo, se encaixa muito nessa questão de um grupo específico, com uma informação específica, um ritual, todo um procedimento. Um exame da superfície social torna possível, portanto, descobrir tradições existentes, colocá-las em seu contexto, achar especialistas responsáveis por elas e estudar as transmissões. Esse exame também torna possível descobrir indicações valiosas sobre a frequência e a forma das próprias representações. A frequência é um indicador de fidelidade da transmissão. Entre os Dogon Mali, o ritual do Sigi, entre os Dogon Mali, o ritual do Sigi
é transmitido somente uma vez a cada 70 anos aproximadamente. Isso favorece o esquecimento. São muito raros os que já viram dois seguir e aprenderam o suficiente na primeira representação para serem capazes de dirigir a segunda. Somente as pessoas com 75 anos, pelo menos, podem fazê-lo. Podemos supor que o conteúdo do seguir e a informação fornecida variarão mais radicalmente que uma forma de tradição como a de um festival no sul da Nigéria, que é repetido todo ano. Mas, por outro lado, uma frequência elevada de representações não significa necessariamente uma fidelidade acentuada na transmissão. Isso vai depender da sociedade em questão. Se a sociedade necessita de uma fidelidade estrita, a frequência ajudará a mantê-la. É o caso das fórmulas mágicas, como por exemplo certas fórmulas para exorcizar a bruxaria. Explica-se assim porque algumas fórmulas bom do Zaire para fazer parar a chuva situam-se num contexto geográfico tão arcaico que nenhum dos elementos mencionados podem ser encontrados na região Mibon atual. Por outro lado, se a sociedade não atribui nenhuma importância à fidelidade da transmissão, a grande frequência de representação altera a transmissão mais rapidamente do que uma frequência menor. Temos, por exemplo, o caso das canções à moda e, especialmente, das narrativas populares mais apreciadas. Tudo isso pode e, de fato, deve ser verificado pelo estudo das variantes coletadas. Seu número é um reflexo direto da fidelidade da transmissão. Aí temos mais. Ah, boa. Ai, tá dando certo. Deixa eu ver se tá dando certo mesmo. Tá dando certo. Ao que parece, as alterações tendem invariavelmente a aumentar a homeostase entre a instituição e a tradição que a acompanha. Nesse ponto, God e Watt têm certa razão. Se as variantes existem e mostram uma tendência bem definida, podemos deduzir que as menos conformistas em relação aos objetivos e funções das instituições são as mais válidas. Além disso, é possível, por vezes, mostrar que uma tradição não é válida, seja em caso de ausência de variante, quando tradição tornou-se um clichê tipo viemos todos de X, X correspondendo perfeitamente às necessidades da sociedade, seja quando, como na narrativa popular, as variantes são tão divergentes que é quase impossível reconhecer o que constitui uma tradição e a separa das outras. Nesse caso, torna-se evidente que a maioria das versões são elaborações mais ou menos recentes, que têm por base outras narrativas populares. Nesses dois casos extremos, entretanto, é preciso poder demonstrar que a ausência de variantes realmente corresponde a uma forte motivação da sociedade, assim como a proliferação de variantes corresponde à consideração estética ou a uma necessidade de divertimento que suplanta qualquer outra consideração. Ou então, deve-se poder demonstrar que os postulados inconscientes da civilização homogeneizada, a tradição de maneira tal, homogeneizaram a tradição de maneira tal que esta se tornou um clichê sem variantes. Olha, é precisamente essa influência da civilização que deve ser examinada agora, feita a crítica sociológica. Isso é enjoado, hein? Vamos ver como é que nós estamos de tempo. Eu lembro que da última vez nós chegamos nesse ponto e aqui chegou a estrutura mental da tradição. É aqui. Vou beber mais água, porque aí vem
um assunto que muito nos interessa. Bom, falou de mente, né? Deixa eu ver aqui. 30 minutos, dá tempo. Hoje a gente tá voando. Bora lá. Então, página 152. Estrutura mental da tradição. Por estrutura mental, entendemos as representações coletivas inconscientes de uma civilização, que influenciam todas suas formas de expressão e, ao mesmo tempo, constituem sua concepção do mundo. Essa estrutura mental varia de uma sociedade para outra. A nível superficial, é relativamente fácil descobrir parte dessa estrutura através da aplicação de técnicas clássicas da crítica literária ao conteúdo de todo o corpus de tradições e da comparação desse corpus com outras manifestações, sobretudo as simbólicas, da civilização. A tradição sempre idealiza, especialmente no caso de poemas e narrativas. Cadê? Ela cria estereótipos populares. Toda história tende a tornar-se paradigmática e, consequentemente, mítica, ou seja, seu conteúdo verdadeiro ou não. Gente, desculpa, deixa eu ir de novo. Toda história tende a tornar-se paradigmática e, consequentemente, mítica, seja o seu conteúdo verdadeiro ou não. Assim, encontramos modelos de comportamentos ideais e de valores. Isso é muito atual. Caracas. Misericórdia. Nas tradições de reis, os personagens tornam-se estereotipados, como num western, e, portanto, facilmente identificáveis. O rei é o mágico, um outro governante é o justo, outra pessoa é o guerreiro. Mas isso distorce a informação. Algumas guerras, por exemplo, são atribuídas ao rei guerreiro, quando as campanhas foram de fato conduzidas por outrem. Além disso, todos os reis possuem em comum características que refletem uma noção idealizada da realeza. Também não é difícil encontrar estereótipos de diferentes personagens, especialmente de líderes, em outras sociedades. É o caso do herói cultural frequentemente encontrado, que transforma o caos numa sociedade bem ordenada. A noção estereotipada de caos é, no caso, a descrição de um mundo literalmente à avessa. Encontramos também mais de um estereótipo do herói fundador. Entre os Igala, Nigéria, alguns fundadores são caçadores, outros são descendentes de reis. Os primeiros representam o status adquirido, os últimos, os status hereditários, atribuído. Na tentativa de explicar por que há dois tipos de status, sugeriu-se que o primeiro estereótipo oculta a ascensão ao poder de novos grupos e que os dois estereótipos refletem duas situações históricas bastante diferentes. Boa! Uma explicação verdadeiramente satisfatória deveria, entretanto, revelar o sistema completo de valores e ideias relacionados ao status e papéis sociais, que constituem a própria base de toda a ação social e de todo o sistema global. Isso só foi possível recentemente quando McGaffey descobriu que os Congo, Zaire, República Popular do Congo, possuem um sistema estereotipado simples de 4 status ideais: feiticeiro, adivinho, chefe, profeta.
que são complementares. É fácil descobrir um valor geral, positivo ou negativo. A apreciação da generosidade, a rejeição da inveja como sinal de feitiçaria ou papel do destino são todos valores imediatamente observáveis nas tradições do Golfo de Benin e da região interlacustre. Eu não sei que região é essa. Interlacustre. Mas os valores são descobertos por um e não como um sistema coerente que compreende todas as representações coletivas, pois valores e ideias descrevem somente as normas para um comportamento ideal ou, por vezes, cinicamente realista, que devem guiar o comportamento real e os papéis esperados de cada um. Os papéis estão relacionados às posições sociais e estas às instituições. E o conjunto constitui a sociedade. Teoricamente, portanto, é preciso demonstrar uma sociedade para encontrar seus modelos de ação, seus ideais e valores. Em geral, o historiador faz isso inconscientemente e de modo superficial. Evita as armadilhas evidentes, mas involuntariamente tende a adotar as premissas impostas pelo sistema como um todo. Não consegue separar suas fontes do meio que as envolve. Falamos por experiência própria. Após ter passado 18 anos tentando detectar relações desse tipo na distorção das tradições de origem Cuba-Zaire. Olha, eu tô gostando, hein? Eu tô gostando. Bora lá que tem bastante coisa pra ler até eu poder parar. Água. Caramba, falou aqui da parte cínica, eu me lembrei do professor Clóvis, do INED de Pamonha. Tá falando sobre cinismo, muito bom. Entre as representações coletivas que mais influenciam a tradição, notaremos, sobretudo, uma série de categorias de bases que precedem a experiência dos sentidos. São as do tempo, do espaço, da verdade histórica, da causalidade. Há outra de menor importância, como, por exemplo, a divisão do espectro em cores. Todo povo divide o tempo em unidades, baseando-se em atividades humanas ligadas à ecologia ou em atividades sociais periódicas, tempo estrutural. As duas formas de tempo são utilizadas em toda parte. O dia é separado da noite, é dividido em partes que correspondem ao trabalho ou refeições, e as atividades são relacionadas com a altura do sol, a voz de certos animais para dividir as horas da noite, etc. Os meses lunares, as estações e o ano são geralmente definidos pelo ambiente e a atividade que dele dependem. Mas, além disso, deve-se contá-los em unidade de tempo estrutural. Mesmo nesse caso, a semana é denominada por um ritmo social, como, por exemplo, a periodicidade dos mercados, que também é associada, em muitos casos, a uma periodicidade religiosa. Períodos mais longos que o ano são contados pela iniciação a um culto. Interessante, peraí. Períodos mais longos que o ano são contados pela iniciação a um culto, a um grupo de idade, por reinos ou gerações. A história das famílias pode ser estabelecida com base no nascimento, que constitui um calendário biológico. Fazem-se necessárias a acontecimentos excepcionais. Fazem-se referências a acontecimentos excepcionais,
como grandes fomes, grandes deflagrações de doença animal, ou epidemias, cometas, pragas de gafanhotos, mas esse calendário de catástrofes é forçosamente vago e irregular. À primeira vista, esse tipo de computação parece ser de pouca utilidade. Para a cronologia, enquanto os acontecimentos recorrentes parecem possibilitar a conversão da cronologia relativa em cronologia absoluta, uma vez conhecida a frequência das genealogias, grupos de idades, reino, etc. Voltaremos a esse assunto posteriormente. A profundidade temporal máxima alcançada pela memória social depende diretamente da instituição que está ligada à tradição. Cada instituição tem sua própria profundidade temporal. A história da família não remonta a um passado muito distante porque esta conta apenas 3 gerações e porque, de modo geral, há pouco interesse em lembrar acontecimentos anteriores. Portanto, as instituições que englobam maior número de pessoas se prestam melhor a nos fazer mergulhar mais fundo no tempo. Isso se verifica para o clã, a linhagem máxima de descendência, o grupo de idade do tipo Maasai e a realeza. Na savana sudanesa, as tradições dos reinos e impérios do Tekrur, Gana e Mali, retomadas por autores árabes e sudaneses, remontam ao século XI. Às vezes, entretanto, todas as instituições são limitadas pela mesma concepção da profundidade do tempo, como, por exemplo, entre os Batek, República Popular do Congo, onde tudo é remetido à geração do pai ou do avô. Tudo, inclusive a história da família real, é dividido entre par e ímpar. O ímpar pertencendo ao tempo dos pais e o par ao dos avós. Olha só. Esse exemplo mostra que a noção da forma do tempo é muito importante. Na região interlacustre, há casos em que o tempo é visto como um ciclo. Mas como os ciclos se sucedem, o conceito vai dar uma espiral. Numa outra perspectiva, para as mesmas sociedades, distingue-se eras, principalmente a era do caos e a era histórica. Para outras, como entre os Batek, o tempo não é linear, oscila entre gerações alternadas. As consequências sobre o modo como se representam as tradições são evidentes. Verdade. Já não é tão óbvio que a noção de espaço seja de interesse nesse contexto, mas há uma tendência geral a situar a origem de um povo num lugar ou direção de prestígio, direção sagrada ou profana, de acordo com o pensamento de que o homem evoluiu do sagrado para o profano ou vice-versa. Cada povo impôs um sistema de direções à sua geografia. São geralmente os rios que dão o eixo das direções cardinais. A maioria das sociedades então fixa a direção de suas aldeias, às vezes de seus campos, Cucuia, República Popular do Congo, segundo esse sistema de eixos, que utilizam também para orientar seus túmulos. As consequências são às vezes inesperadas. Um espaço ordenado segundo um único eixo, que faz parte do relevo, muda com a disposição relativa dos elementos do relevo. Aqui, a jussante é a oeste, ali a norte. Aqui, ir em direção ao cume é ir para leste, ali para o oeste. Não só observamos que as migrações podem ir de direções privilegiadas, como é o caso do Cuba, Zaire, ou dos Kaguru, Tanzânia,
e que a narrativa correspondente é mais uma cosmologia que uma história, como também chegamos a encontrar variações nos pontos de origem dependendo dos acidentes do relevo geográfico. Somente as sociedades que se baseiam nos movimentos do Sol para determinar o eixo do espaço podem dar informação exata a respeito dos movimentos migratórios gerais. Esses povos, infelizmente, são uma minoria, exceto talvez na África Ocidental, onde a maioria refere-se ao leste como seu lugar de origem. Olha só! E a ocidental é a que está mais na costa próxima aqui do Brasil, de frente para do Brasil. E eles referenciam o leste como sua origem, ou seja, a costa oriental, o lado oriental. Interessante. Que é a ponta do sol nascente, né? Que a noção de causa está implícita em toda a tradição oral. Geralmente é apresentada na forma de causa imediata e separada para cada fenômeno. Cada coisa tem uma origem, que se situada diretamente no início dos tempos. Que se situa diretamente no início dos tempos. Pode-se compreender melhor o que é a causalidade examinando-se as causas atribuídas ao mal. Muito frequentemente, elas têm relação direta com a feitiçaria, os ancestrais e etc. E a relação é imediata. Resulta desse tipo de causalidade que a mudança é percebida sobretudo em alguns campos claramente definidos, como a guerra, sucessão real e etc., em que os estereótipos intervêm. Para terminar, salientamos que esse esboço da noção de causa é muito sumário e deve ser completamente complementado por noções de causa mais complexas, mas paralelas a estas e que afetam somente instituições sociais menores. Quanto à verdade histórica, está sempre estritamente ligada à fidelidade do registro oral transmitido. Assim, ela pode ser ou o consenso dos governantes, Idoma, Nigéria, ou a constatação de que a tradição está em conformidade com o que disse a geração anterior. As categorias cognitivas combinam-se e unem-se a expressões simbólicas de valor para produzir um registro que os antropólogos qualificam de mito. Ai, que delícia! As tradições mais sujeitas a uma reestruturação mítica são as que descrevem a origem e, consequentemente, a essência, a razão de ser de um povo. Assim, um grande número de complexas narrativas cuba que tratam da origem desse povo e descrevem migrações em canoas pôde facilmente ser explicado com a descoberta de um conceito latente de migração. Para o povo cuba, a migração se faz em canoas, da jussante, sagrado, para o montante, profano. Da mesma forma, se explicaram nomes de migrações e de regiões de origem apresentados em termos de cosmologia. Na narrativa cuba, a correlação não estava clara, mas em muitos outros grupos étnicos aparece explicitamente. É assim que muitos etnólogos, seguindo infelizmente o exemplo de Beidelman, estruturalistas ou sociólogos, funcionalistas terminaram por negar qualquer valor às tradições narrativas, porque, dizem eles, são a expressão das estruturas cognitivas do mundo que sustentam todo o pensamento a priori, como categorias imperativas. O mesmo julgamento deveria então ser aplicado ao texto que você está lendo
ou ao próprio Beidelman. Obviamente, esses antropólogos exageram. Além disso, muitas de suas interpretações parecem hipotéticas. O historiador deve lembrar que, para cada caso particular, é preciso especificar as razões que se tem para rejeitar ou questionar uma tradição. Só se pode rejeitar uma tradição quando a probabilidade de uma criação de significado puramente simbólico é realmente forte e se possa provar, pois, em geral, as tradições refletem tanto um mito, no sentido antropológico do termo, como informações históricas. Nessas circunstâncias, os manuais de história são textos de mitologia, já que todo estereótipo que se origina de um sistema de valores e interesses é não só uma mensagem mítica, mas também um código secreto histórico à espera de decifração. Eita! Página 156 e esse texto está findo. Uau! Caracas, estou feliz de chegar até aqui, porque essa é a 27ª leitura. E ela aconteceu. Olha, desde o dia 3 estou tentando essa leitura. Então, chegamos na página 156. A página 156 nós paramos em A Cronologia. A Cronologia. Estamos perto do final do capítulo 7. Aconteceu. Estou muito feliz e agradeço. Pessoal, obrigado. Já vou fechar, porque eu gostei muito do material, gostei muito de tudo que a gente fez hoje e acho que dessa vez vai entregar. Então, ótimo. Leitura da História Geral da África, estamos na página 156 e terminando esse capítulo 7. Então, fiquem bem, curtam muito e daqui a 15 dias nós voltamos. Semana que vem é psicanálise, tá bom? Até mais.